18 de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ótimo. Boa noite a todos os leitores, patrocinadores e articulistas da revista Conhece-te. É com muita satisfação que nós estamos aqui na nossa primeira live, onde iremos contar um pouco os bastidores da elaboração dos textos dos nossos articulistas, dizer também da excelência desta revista, que já circula no Brasil há 19 anos e meio, com 235 edições de modo ininterrupto, com 3.000 leitores, mês a mês, e dizer que aqui está o exemplar físico da revista. Hoje nós utilizando, a gente está utilizando essa plataforma virtual e somos ainda um pouco dinossauros, Somos um pouco dinossauros porque nós publicamos em papel e permitimos que os nossos assinantes recebam esta maravilha aqui. E nós vamos trocar uma figurinha aqui com alguns dos nossos articulistas, contando com o Leandro Augusto Simões, que é um poeta e articulista lá do Rio de Janeiro. Dá um ok aí para o pessoal, Leandro. Boa noite a todos. Isto, contando também, neste momento, com a Raquel Naveira, que é uma escritora, poetisa, contista, ensaísta, articulista, uma autêntica mulher das letras, talentosíssima, lá de Campo Grande, no lindo estado do Mato Grosso do Sul. Dá um ok para o pessoal aí, Raquel. Boa noite a todos. Muito feliz de estar nesse encontro com os amigos, com a equipe da revista Conhece-te, na qual eu colaboro, acompanho e gosto muito. Isso, e também com uma presença mais que especial, um parceiro, amigo, irmão, de sonhos, de projetos, diretamente da cidade do Porto, Portugal, no qual a revista Conhece-te este ano linkou os seus projetos, os seus sonhos com o Barrete, e é com muita satisfação que nós não temos ele aqui em vídeo, mas temos em áudio, o nosso grande Diogo Vieira. Diogo, dá uma boa noite para o pessoal aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Muito boa noite a toda a gente, a todos os nossos ouvintes. É verdade, não tenho imagem para ser diferente, mas vou estar aqui disposto a contar todas as nossas peripécias e tudo o que há de interessante no desenvolvimento de todo este processo cultural e artístico para oferecer a todos vós, desse lado, o melhor conteúdo possível. Ok. Nós estamos aguardando ainda, conforme o enunciado, o professor José Maurício de Carvalho, da cidade de São João del Rei, mas ele está em atendimento e a partir das 19h30 ele deve estar aqui presente. Também no aguardo do Weber Dornelas, que é chartista e também o diagramador da revista Conhece-te. Mas eu vou iniciar aqui contando um pouco dos bastidores e principalmente para tanto o Leandro quanto a Raquel, que são articulistas recentes, da revista Conhece-te, o Diogo também, contar de como é viver de literatura no Brasil e ser editor de uma revista que já vai para 19 anos. Qual é o foco da nossa revista? É cultura, é literatura, é arte, é pensamento, é filosofia, e eu penso, e tenho sentido isso no feedback que eu tenho com os nossos leitores, que a revista é muito interessante no aspecto de ser uma voz de moderação nesta atualidade, uma voz de equilíbrio, uma voz de inteligência, uma voz de não partidarismos extremados. Vocês, recentes articulistas, porque quando a gente tem um empreendimento de 19 anos, a gente foge um pouco dessa rapidez
maluca do mundo de hoje, né? Onde as pessoas têm essa ansiedade louca, tal, e ficam imaginando que as coisas elas se firmam da noite para o dia, tal. Mas eu já passei esta ideia para vocês como editor da liberdade intelectual que todos têm para expressar os seus pensamentos, os seus pontos de vista divergentes. Eu como editor, eu sou um receptor que dialogo com as suas inteligências, tenho o prazer de ser leitor de vocês de modo primeiro, não é? E neste caldo todo, eu enriqueço muito com os textos de vocês. E eu tenho certeza que pelo número de e-mails, de críticas que nós recebemos, através tanto do nosso site, que é o www.revistaconhecete.com.br, quanto através também dos e-mails, das redes sociais, a gente percebe que, dentre as críticas, uma se sobressai. Pessoas, leitores que falam o seguinte: Marcelo, que timaço de articulistas a revista tem. Porque mesmo que eu não concorde com alguns pontos de vista, mas a gente observa a moderação, o equilíbrio, a inteligência no modo de se colocar, não é? Então, apresentando este caldo cultural todo de 19 anos e meio, que já, né, se traduz na minha vida mesmo como editor. Então, aí a minha felicidade, e tenham os leitores esta live como uma homenagem a vocês, tá? Uma homenagem para vocês que fizeram e fazem a revista acontecer até hoje. Eu quero, então, começar com o Leandro e dizer um pouco, Leandro, dos bastidores. Queria que você contasse um pouco dos bastidores da sua entrada na revista, como que você pensa a revista, como que você pensa a revista como articulista, como leitor. Eu queria ouvi-lo também. Então, Marcelo, eu vou talvez linkar um pouquinho do que você acabou de falar aí, porque eu acho que o meu início de começar a escrever artigos para a revista Conhece aconteceu de uma maneira bem inusitada. Eu acho que você vai lembrar, mas a gente, para compartilhar um pouquinho com as pessoas que nos assistem, eu tinha um artigo que eu tinha escrito de maneira totalmente pessoal, por conta de lá no Pensamentos e Reflexões da revista, eu vi um pensamento do Hitchens, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, e eu não concordava com aquilo que ele dizia, e senti necessidade de escrever. Eu até então só tinha escrito poesia, já tinha 2 livros editados, e um ainda na gaveta. Então eu falei assim, vou escrever. Escrevi um artigo, e algo em torno... Mas eu falei, eu fiquei um pouco receoso de mandar para você. Confesso para você, fiquei um pouco receoso, por quê? Porque eu falei assim, olha, é um ponto de vista um tanto contrário. E aí eu venho justamente a falar do que você estava falando, um pouco contrário do que o próprio Marcelo entende ou acredita, como editor da revista. Porque o pensamento era um pensamento ateísta. Era um pensamento que ia de encontro a tudo que eu acredito. Eu sou um homem de uma fé forte, acredito muito em Deus, né? Já estudei profundamente a Bíblia e tal, e aí eu falei assim, não concordei com isso, foi escrever, mas eu falei assim, não vou mandar porque talvez não seja o foco da revista. Veja, mas eu comecei a perceber exatamente o que as pessoas que comentam com você perceberam também. Essa pluralidade de ideias que a revista se propõe. Eu via que não era só um ponto de vista que era expresso na revista Conhece, eram vários. Então eu peguei e mandei esse artigo por e-mail para você. E a resposta que eu recebi no dia seguinte sua, você há de lembrar disso, era que você tinha gostado muito do artigo, apesar de não comungar com o seu ponto de vista. Eu achei aquilo bem interessante, e então você publicou esse artigo na revista de janeiro desse ano, de 2020, que é o artigo intitulado A Gangorra dos Excessos. Sim. Onde eu faço exatamente eu pego três exemplos de excessos, que, na minha opinião, são excessos na atual sociedade. Feminismo, machismo, direita, esquerda
ateísmo e fanatismo. E eu coloco isso e argumento em cima desses 3 exemplos, e citando na parte do ateísmo e fanatismo Hitchens, que escreveu algumas coisas relacionadas a esse assunto, dizendo que a Bíblia foi um livro escrito por mamíferos grosseiros, né? E aquilo meio que me incomodou, então eu escrevi. Então, dali para frente, eu me senti bastante à vontade. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero deixar aqui como depoimento, inclusive. Agora eu não tenho receio nenhum de expor as minhas ideias nos meus artigos, por mais que elas possam ser impopulares, né? E isso é uma coisa muito boa, porque eu acho que colabora para essa pluralidade que você mencionou. E eu procuro fazer isso, né? Eu sempre tento estabelecer um contraponto a coisas que eu leio até na própria revista. E dessa forma, as ideias vão fluindo e os artigos vão sendo escritos mensalmente. Bacana. Agora, Raquel, gostaria que você nos contasse assim, a sua entrada para a revista Conhece-te e como é bom ter esta conexão Minas Gerais, Campo Grande, não é? Mato Grosso do Sul, neste Brasil extenso, assim, aprender tanto com os seus escritos, me sensibilizar tanto com essa verve sua literária exacerbada que você tem. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores da elaboração dos seus textos e contasse um pouco de você também. Marcelo, eu creio que já faz uns 2 anos ou mais que eu estou na Conhece-te. E aquela fotografia que aparece minha é um momento que eu estava na Casa das Rosas, estava com os meus 2 filhos em São Paulo. Sabe aquele dia que você anda pela Avenida Paulista com os seus filhos, fazendo um tour cultural, uma coisa muito gostosa, muito marcante, e aí você tira aquela foto em frente das rosas, naquele jardim da Casa das Rosas, foi um dia muito bom, e hoje eu estava lembrando que aquela foto já tem esses 2 anos e pouco, que é ao mesmo tempo que eu estou na Conhece-te. E eu aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quero fazer um pequeno parênteses, dizendo que é um momento assim de tristeza, de apreensão, porque temos tido muitos incêndios no Pantanal, e isso tem sido uma coisa dolorosa, e nós sabemos que alguns desses incêndios, eles têm um caráter assim criminoso, pessoas que colocam fogo, fazem as queimadas, alguns com a intenção de formar pasto ou alguma coisa assim, e outros por maldade mesmo. A gente sabe que isso existe também. Mas, aliado a isso, temos aí condições climáticas terríveis, gigantescas, fogo subterrâneo que nasce do solo, o solo fica como uma espécie de sanduíche de folhas, terra, e o fogo vem por baixo, é uma coisa impressionante, parece aquele fenômeno do fogo-fato. As temperaturas estão altíssimas, estou aqui com o ventilador bem ligado em cima de mim, as temperaturas estão 40 todos os dias, muito opressiva, é uma atmosfera muito opressiva. E nós estamos passando tudo isso aqui no Pantanal. Por outro lado, é bonito ver união, solidariedade, biólogos, brigadistas, veterinários, fazendeiros, muitas pessoas, ribeirinhos, apagando fogo, fazendo unidades móveis de atendimento de animais silvestres. Eu até depois posso mandar para você, Marcelo, algumas instituições voluntárias que estão cuidando de animais e estão dando um suporte no Pantanal para nossa ajuda, para sabermos, para fazermos alguma coisa diante dessa situação assim limite extrema que nós estamos vivendo. Mas quando eu era pequena, eu via muitas queimadas.
vi assim, na fazenda, meu avô colocando o fogo, depois preparando o solo para plantar arroz, depois vendo os pendões de arroz naquele local. Então, eu tenho muitas lembranças assim de passar na estrada e, de repente, o fogo vir dos dois lados e a gente ter que parar o carro, retroceder até o vento dispersar um pouco as chamas. Então, eu tenho muitas lembranças de queimadas. E uma coisa que ficou em mim foi assim o reverdecer daquele local, do pasto, das lavouras, uma coisa muito bonita. Então, eu quero crer sempre em purificação, em restauração, em a força da natureza, enfim, eu tenho esperança, porque é um momento assim de alguma coisa sobrenatural, quase inexplicável, gigantesca, que está se abatendo contra nós. Bom, feito esse parênteses, eu vivi muito tempo em São Paulo, meus filhos moram lá. Então, quando a gente volta para Campo Grande, por motivos familiares, de negócios, há, num primeiro momento, um impacto de estarmos distantes dos grandes centros. Eu sempre gostei da vida cultural, dos cinemas, de estar em contato com outros amigos escritores, porque encontros como este que nós estamos tendo agora nos trazem ideias, nos fazem pensar. É muito importante estar com os nossos pares, com pessoas que também escrevem, que também criam. Então, quando eu voltei para Campo Grande, eu senti um pouco. E nesse momento de pandemia, esse lugar assim, de uma distância, de estarmos conversando por lives ou por sala Zoom, me trouxe algo muito interessante e rico. Eu, novamente, reencontrei muitas pessoas e estou tendo a oportunidade agora de conversar mais com vocês, assim, mais de perto, porque a gente está sempre se comunicando através de e-mails, e é muito bom participar da Conhece-te. Creio que você colocou aquilo que eu sinto em relação à revista. Primeiro, como o Leandro falou, esse tom moderado, equilibrado, que todos podem colocar as suas ideias, percebendo que estas polaridades de que o Leandro falou são rasas de todas as formas. Ficar colocando esses opostos é algo muito raso para observarmos a realidade política, religiosa ou existencial. O poeta, ele, na sua função social de poeta, ele tem, sim, uma indignação, vamos dizer assim, uma insubmissão. Ele não aceita a injustiça social, ele não aceita o mundo como ele se apresenta, um mundo com tantas malignidades, mas isso não significa que ele vá aderir a esse ou aquele partido político. Mesmo quando ele escreve algo muito, vamos dizer assim, romântico, filosófico ou um outro tema, aquela sua indignação, aquela sua insubmissão, aquela sua surpresa diante da apresentação da realidade, ela está sempre presente, ela subjaz a própria poesia. E isso, nós encontramos esse pensamento na Conhece-te. Também o que eu gosto muito é assim, você está lendo a Conhece-te, você tem uma entrevista, você tem um artigo de viagem falando sobre, lembrei agora, você passeando na Holanda, entre os quadros, quer dizer, uma junção de literatura e artes plásticas. Aí você tem
as reflexões, os pensamentos, alguns muito divertidos, outros mais sérios, bem ilustrados. Agora mesmo estava lendo a atriz Isa Gabor, ela dizendo: eu sou uma pessoa de casa, uma mulher de casa. Quando eu divorcio, eu fico com a casa. Eu achei muito engraçado. Então, isso dá um refresco, vamos dizer assim, né? Você vai lendo, aí você tem uma crônica diferente, um editorial, é bem misturado. Então, fica gostoso de ler, fica interessante a leitura. E, enfim, Marcelo, quero dizer a todos os colegas que estou feliz de conhecê-los, vamos dizer assim, quase pessoalmente, virtualmente, e que gosto muito de participar da Conhece-te. E vamos esperar esse novo número, que eu já estou assim, não vejo a hora de receber, com a nossa entrevista que fizemos com a Alexandra Vieira de Almeida, que é ensaísta, poeta carioca, é uma menina muito menina, porque, né, na minha idade pode ser minha filha. Ela tem, assim, uma mente muito estudiosa, dedicada integralmente à literatura, às resenhas, a estudos teóricos, à educação. Então, estou aguardando a chegada dessa revista, com uma crônica nova minha, que é o Nuvem de Gafanhotos, e com a entrevista, que eu estou assim, estreando, né, na entrevista, e com os artigos dos colegas para acompanhar. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. É isso. Ok, Raquel, eu quero agora dar as boas-vindas ao Weber Dornelas. E está nos ouvindo, Weber? Estou ouvindo. Vocês me desculpem o atraso aí, porque, na verdade, eu estava pontualmente aqui 7 horas, mas a minha internet não colaborou comigo, não. Aí okay. Voltou agora, não sei. Se eu sair de novo, é porque a internet hoje não está muito estável aqui em casa, não. Então, se acontecer de eu sumir, eu vou estar tentando entrar de novo. Pode ficar tranquilo. Ok. Eu quero agora... Posso só, Marcelo? Só dar antes de você começar a falar com o Weber, só falar algo aqui. Talvez por sermos marinheiros de primeira viagem nessa questão da live aqui, parece que só eu estou conseguindo visualizar a live no meu perfil do Facebook. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que nós vamos fazer? Nós podemos prosseguir a live, prosseguir a nossa reunião, que ela está sendo gravada. Ela está sendo gravada. E aí a gente depois publica ela nas nossas linhas do tempo. Mas, assim, eu fiquei muito chateado porque como eu conseguia visualizar no meu Facebook, eu achei que todos conseguiam. E eu estou aqui brevemente falando com o Roberto Ferrari e com alguns amigos, e eles disseram que o link que está no meu Facebook não está dando acesso, infelizmente. Mas não tem problema, vamos gravar e vamos publicar depois. Ok. Vamos publicar depois. Vamos compartilhar. Isso. Eu quero agora conversar com o meu amigo, editor, colega das letras, lá da cidade do Porto, o Diogo Vieira. Diogo, eu quero que você nos conte um pouco, né? Assim, a nossa relação fraternal já é bem conhecida por nós, mas eu quero que você conte aos nossos assinantes e também aos nossos articulistas como que se iniciou a nossa relação. E eu também quero aproveitar para dizer da minha alegria também de estar do outro lado do balcão, porque do mesmo modo que aqui na revista Conhece-te eu sou editor, na revista O Barrete eu sou articulista, sendo você o editor. E pela similaridade de propostas, de ideias e de inteligências, a grande conquista da revista Conhece-te este ano foi fazer essa ponte com o Barrete, da cidade do Porto, Portugal. Eu quero que você nos conte um pouco, tanto do Barrete, como que nós chegamos a esta parceria vitoriosa. Sim,
Se calhar posso começar por comentar como é que tudo começou, esta ponte internacional. Se bem me lembro, até foi o Marcelo que veio falar comigo acerca de uma crónica, portanto o Marcelo com certeza deve ter descoberto o Barrete com meio de uma sugestão, uma publicidade. Isso aí é uma pergunta que deixo já no ar, até é uma curiosidade que eu tenho, como é que o Marcelo primeiramente conseguiu encontrar o Barrete, mas realmente foi estabelecido esse contacto, e a partir daí achei logo à partida uma ideia muito interessante, ou por exemplo, neste caso a crónica que o Marcelo me apresentou, tendo de seguida depois de terem falado o projeto da revista Conhece-te. Aqui também se calhar já pelas intervenções dos colegas consigo fazer uma pequena comparação, também para as outras pessoas ficarem a perceber um bocado mais ou melhor do Barrete. E realmente o Barrete penso que partilha essa ideia de diferença, de ajuntamento e de liberdade e conteúdo cultural e artístico, porque tal como a revista Conhece-te, com o Barrete, a minha ideia, acima de tudo, para além de ter as bases, ou a base da música, do cinema e da poesia, a literatura, realmente eu gostava, e felizmente estamos a conseguir, gostava de alavancar outras áreas. Filosofia, por exemplo, é uma área, a meu ver, muito importante, que está relacionado com tudo na nossa vida, o pensamento, e realmente graças ao Marcelo foi possível começarmos com, digamos, a categoria da filosofia, e a partir daí também podermos, se calhar, relacionar, dar sugestões de outras obras artísticas, não é? Até falo aqui mais relacionado com a literatura, fazendo a ponte com certos filósofos. Depois, mesmo a questão agora até mais recente dos jogos, que é uma coisa que se calhar muita gente pode pensar, mas isso não tem nada a ver com muitas das coisas que vocês já partilham há um tempo connosco. É verdade, mas até por aqui, se nós formos a pensar num jogo, ou na forma como podemos fazer uma crítica ou uma abordagem a um jogo, podemos pensar na questão da narrativa, na questão, se calhar, certas ideias ou objetivos que são postos para o jogador, a forma como tudo se desenvolve, portanto, uma espécie de estímulo mental que, dentro até do mundo dos jogos, será feito umas vezes melhores, outras vezes piores. E aqui está o Barrete também com a sua visão crítica e com, muito felizmente, uma equipa também fantástica para nos dar toda essa possibilidade para todos os nossos leitores conseguirem realmente perceber como é que as coisas realmente são ou funcionam. Agora, voltando um bocadinho atrás, sim, realmente o Barrete surgiu muito nessa base do que era o cinema, a música e a poesia, e depois, à medida que eu fui também contactando com pessoas novas, uma ou outra eu procurei, e digamos que a outra metade, se é que podemos fazer por assim as coisas a nível de equipa, foram sugeridas, digamos assim, mas a verdade é que, seja de que forma for, realmente conseguimos ter uma equipa muito interessante e que escreve livremente, escreve com rigor e escreve com, pronto, aqui um bocado mais para o bonito, mas escreve com felicidade, vamos pôr as coisas assim. Vocês todos também, sendo escritores, com certeza partilham dessa mesma felicidade e sabem que isso é importante na forma como nos conseguimos exprimir através das palavras. Penso que isso é muito importante. Palavras essas, que como todos nós sabemos, têm um grande impacto no nosso mundo, principalmente hoje em dia com as redes sociais e com todos estes fóruns e espaços de opinião. E, portanto, penso que a missão do Barrete, tal como a missão da revista Conhece, são muito importantes porque são responsáveis por também contribuir para a própria educação, de certa forma, de quem lê, de quem ouve, de quem vê, e isso é muito importante para sermos uma boa influência, digamos assim, instruirmos mais as pessoas ou ajudarmos no processo de fazer com que as pessoas se interessem mais por estas áreas, por estes temas, por estes artistas. E nesse aspecto, penso que a arte realmente é o expoente máximo do que é a nossa
desmistificação da vida, ou na forma como nós levamos a vida. Tal clichê, muitas vezes, o que é que será a realidade? Será a arte e a nossa imaginação, ou a vida em si? Portanto, a partir daí, deixo já aqui um mote para todos refletirmos sobre isso. Ok. Diogo, te respondendo, eu conheci o Barrete numa publicação do Facebook, que me remeteu diretamente ao site, e eu li, né, 2 artigos, gostei muito, achei muito interessante, e tão logo mandei uma mensagem para ti, aí você respondeu, e nós nos comunicamos via Messenger, e desde esse dia que nós nos comunicamos, a comunicação é diária, e assim, é algo incrível pela similaridade, pela admiração mútua. Então, assim, eu percebi o alcance do Barrete logo de cara, e hoje eu tenho o maior orgulho de ser articulista do Barrete e fazer esta ponte Brasil-Portugal também. E Portugal é um país que eu amo, eu tenho um coração lusitano, e realmente, assim, escrever para o Barrete é estar um pouco em Portugal, né? Então, parte daí te respondendo um pouco, tá? Agora, eu quero pedir ao Weber Dornelas que faça a sua apresentação, conte um pouco dos bastidores da revista Conhece-te, uma vez que você é das antigas, você é do início da revista, contar um pouco das nossas brigas, das nossas discussões, das nossas alegrias, da nossa parceria, porque irmãos brigam, né, Weber? Eu quero que você conte esse caldo todo e o seu retorno agora como chargista da revista Conhece-te. Seja bem-vindo. Tá, obrigado, Marcelo. A história é interessante mesmo, é que eu e o Marcelo, nós nos conhecemos através de uma gráfica na qual eu trabalhava, e eu que era o responsável por fazer a diagramação de livros e revistas que chegavam para serem feitos. E assim começou a parceria nossa e tudo. Por resto, a gráfica não fazia diagramação, simplesmente pegava o material e imprimia. E aí eu comecei a fazer em casa a diagramação na minha primeira temporada na Conhece. E aí foi bacana, porque a gente criou toda uma identidade visual, que eu sempre, assim, eu sou muito inquieto com essa questão do visual. Eu não gosto de copiar nada. No mundo atual é difícil você conseguir não copiar nada, porque já experimentaram tantas coisas, então, assim, é muito difícil fazer alguma coisa que não tem uma parecida, que não tem uma coisa que remete a isso, remete àquilo. Mas, enfim, dentro das possibilidades, é isso que eu tento fazer, sempre ser bem original em tudo e ser diferente. E foi essa a ideia que foi colocada na Conhece-te lá nos primórdios, né, na minha chegada. A revista já nem era revista, era um jornal, né? Ela já existia há um tempo. Você lembra, Marcelo, quando eu comecei a diagramar, quantas edições? Eu tinha o quê? Umas 20 edições? Você lembra disso? 20 edições, por aí. Pois é. Então, assim, aí a gente criou toda uma identidade, modifiquei muita coisa, teve até umas mudanças. Quando eu peguei, eu fiz algumas mudanças. Daí, um tempo, eu enjoei de tudo que eu estava fazendo, e aí eu pedi autorização ao Marcelo para poder dar uma radicalizada. Nós radicalizamos totalmente o visual. Me lembro que nessa época eu ainda falava com o Marcelo, seria interessante, isso aqui está caminhando para virar uma revista. Não sei se você lembra disso. Uma vez eu comentando, eu falei assim, isso aqui vai virar ela já não parece jornal. Para mim, ela só é jornal porque ela não está grampeada ainda e é feita no papel jornal, mas a tendência disso aqui é virar uma revista como aconteceu. Mas aí foi passando o tempo, a gente teve uma desavença intelectual, casual, não importa. E aí, quer dizer, naquele período ali assim, estava bom, cumpri minha missão e tudo, e aí entrou o Wanderson, com a esposa dele, que eu esqueci o nome, não me lembro. Adriana, isso, desculpe. E também deram uma bombada legal na revista, porque eles acaba que eles fizeram a mesma coisa, eles pegaram
o que eu já tinha desenvolvido e criaram uma outra identidade visual, um trabalho muito bacana. E agora, quando eu peguei, novamente, agora 3 edições atrás, pelo convite do Marcelo, eu fiquei muito feliz, porque assim, tem serviço, tem trabalho que você faz para ganhar dinheiro. No geral, todo trabalho que a gente faz é para ganhar dinheiro, lógico. Mas tem aquele trabalho que você faz que você só ganha dinheiro. Agora tem aquele outro que você faz e te dá um certo prazer de estar fazendo, e isso é que é legal de fazer, porque você está fazendo uma coisa com mais carinho, com mais capricho, você pode pegar depois e olhar o resultado do seu trabalho e falar assim, gostei, ou não gostei, no próximo eu vou corrigir isso e tudo. E a minha relação com a Conhece é mais ou menos isso. Eu tinha ficado todo esse tempo sem mexer com a diagramação, e quando o Marcelo me chamou, eu nem falei com ele assim, Marcelo, eu vou pensar, eu vou ver aqui dentro da minha agenda, eu nem fiz isso, fui direto, beleza, estamos juntos, porque é uma coisa que eu gostava de fazer e gosto de fazer, e é um trabalho muito cativante, porque é legal ver a quantidade de pessoas talentosas trabalhando, acreditando no trabalho, passando uma mensagem. E, assim, uma coisa que é interessante, porque nós que estamos aqui no Brasil, é muito difícil se trabalhar com arte no Brasil, você trabalhar com literatura no Brasil, você trabalhar com música. E, assim, o meu primeiro contato com arte no Brasil foi com quadrinhos. Final da década de 80, início de 90, eu cheguei a publicar história em quadrinhos nas revistas da Disney, da Editora Abril. Eu tive história em quadrinhos me publicada na revista do Peninha, do Ortigão, que eu desenhei e escrevi. Eu publiquei história em quadrinhos de terror na década de 80, meados da década de 80. Cara, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, só que não dava dinheiro nenhum. Não tinha como pagar a conta. Aí eu tive a ideia genial de trabalhar com música no Brasil. Não era sertanejo, não era funk, não era pagode, então já viu tanto que isso me rendeu de dinheiro, né? Nada. Uma satisfação muito grande. Eu tenho trabalhos gravados, tive bandas de rock. Eu não sei se o Marcelo teve a oportunidade de ver uma das minhas bandas tocando, mas, enfim, é muito difícil fazer arte no Brasil. E quando você vê nessas alturas do campeonato, pessoas ainda acreditando, fazendo música no Brasil, independente de qualquer coisa, escrevendo romances, poesia, muito gratificante isso. E, assim, sem querer me alongar muito, um tempo atrás eu estava desacreditando numa reação da literatura no Brasil. Por quê? Toda revista, livro que você lê que tem algum conteúdo editorial, os caras sempre falam assim, as vendas de livros estão caindo cada vez mais, ninguém lê livro mais, o povo todo é na internet, o pessoal agora não quer saber mais de ler um livro, pegar um livro dessa grossura para ler, nada, eu vejo um resumo na internet, eu baixo ali, faço o trabalho. Então, a gente está vivendo uma época que é isso que estava rolando. A própria música, você vê que fala assim, que bacana, agora tem o YouTube, vai democratizar muito a música, muita coisa de qualidade que não tinha acesso, agora vai ter. Só que o que sempre cresceu no YouTube, salvo raras exceções, funk, essas musiquinhas que eu nem vou falar muito não, porque eu não vou falar bem, então eu não quero ser o cara que xinga na live, então deixa pra lá, pula essa parte aí. Mas, assim, aí eu ficava questionando muito, falei, olha, acabou, viu? Cultura do jeito que está indo, ninguém vai escrever mais nada, ninguém vai fazer mais música decente, pintura, não, o cara tem Photoshop, o cara faz pintura no Photoshop, é legal, ninguém pega mais, tem que sujar de tinta. Bom, só que nos últimos tempos, eu não vou dizer que é graças à pandemia, porque essa pandemia trouxe muita coisa ruim para todo mundo. Eu espero que ninguém tenha perdido ninguém na pandemia. Eu perdi um primo, morreu de Covid, mas ainda assim, eu acho que a gente tem que tirar um ganho, tem que tirar um aprendizado de tudo. É só de coisa boa, não. Porque a gente está preparado para receber coisa boa. A gente não está preparado para receber coisa ruim. E das coisas ruins a gente tem que aprender. E eu vejo uma coisa que, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, que antes era assim, cara, isso até um pouco antes da pandemia. A pessoa não queria mais saber de livro, não queria saber mais de boa música, porque tinha na internet. Só que, com nos últimos tempos, você está vendo que o conteúdo de internet é bem questionável, né? As notícias que são veiculadas na internet não são confiáveis.
As novidades de filmes que estão por serem feitos não são confiáveis. Então, acontece que nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão meio que cansadas de brigar na internet, discutir política e outras discussões patéticas, às vezes o cara fica 3 horas na frente do computador tentando chegar a algum consenso político ou qualquer outra discussão, e não é de ficar 30 minutos lendo um livro, ou alguma coisa de conteúdo, ou escutando uma boa música. Mas o que acontece é que eu vejo que as pessoas estão vendo que não vale a pena. Então, nesse período todo de clausura, todo mundo dentro de casa, eu não posso reclamar, que graças a Deus eu moro numa boa casa, confortável, eu, minha esposa e meu filho vai fazer 3 anos mês que vem, e a gente tem todo conforto em casa, a gente tem TV por assinatura, a gente tem Netflix, a gente tem um monte de coisa, e ainda assim chegou num ponto que ficou insuportável ficar dentro de casa, ficou insuportável. Eu fico imaginando quem não tem todo esse respaldo de conforto em casa, como é que lidou com isso. Bom, mas aí, diante das coisas, eu percebi o quanto que as pessoas estavam lendo. Aqui no meu prédio aconteceu o seguinte, tem um grupo de WhatsApp do condomínio, e uma pessoa falou assim, aqui, eu deixei alguns livros lá embaixo, para ajudar a passar o tempo na pandemia, se alguém tiver interesse lá, pode pegar, pode ficar à vontade para ler. Na hora que eu vi isso, eu achei sensacional a ideia. Eu peguei aqui uns 15 livros meus aqui, e falei assim, vou ajudar nisso, isso é legal. Desci com uns 15 livros. Quando eu cheguei lá, tinha fila para botar os livros lá, tinha mais 2 pessoas na minha frente colocando livros também lá. Falei, cara, que loucura isso, cara. Aí, sim, a partir do momento eu vi que as pessoas estão vendo que ficar na internet é só desgraça, é só coisa ruim, tu sabe se é verdade, não vou ficar, não. TV, né? Eu falei que não ia xingar, então vou parar por aí. Aí você tem alternativas, né? Mas chega num ponto que você não aguenta mais, você quer ali vendo imagens, você quer se aprofundar um pouco mais. E eu vi o quanto que a cultura nutriu boa parte das pessoas que estavam em casa. Porque às vezes o cara não tinha o que comer direito em casa, mas ele tinha um livrinho antigo que ele recebeu, não sei quem lá, ele pegou o livro e leu. Aquele livro que estava ali para ler há 10 anos parado, ele leu e quis ler mais e tudo. E eu vejo também música, ele fala assim, coitados dos músicos, nossa, a pandemia jogou todo mundo por terra. Realmente, quem vivia de música passou dificuldade. Mas as pessoas começaram a se reinventar, gravar a música. Eu muito tempo que eu tinha abandonado a música, nesse período de quarentena, eu gravei 5 músicas. Tipo assim, eu aqui na minha casa, o baixista na outra casa, o guitarrista na outra. Hoje mesmo eu gravei 2 músicas cantando. E é uma coisa que estava parado na minha vida e na vida de muitas pessoas. Então, eu acho que essa questão da cultura, eu acho que vai ter uma valorização um pouco maior, porque foi graças a filmes, livros, música, que muita gente conseguiu ficar em casa. Isso foi um grande respaldo. Mas é isso. Agora, os bastidores da revista é muito interessante, porque o Marcelo é um cara, eu já conheço há bastante tempo, sei mais ou menos o padrão de exigência dele, mais ou menos as coisas que ele pensa, que ele gosta. Então, assim, é divertido fazer revista, porque raramente tem uma situação em que eu faço uma coisa que o Marcelo fala assim, velho, o que você fez? Isso aqui não faz o menor sentido. Você ficou louco. O que está acontecendo? Então, assim, é um trabalho muito tranquilo de fazer. Aí você pega um texto, assim, eu faço questão de ler todos os textos. Então, assim, eu não vou dar nenhum spoiler da revista desse mês, não, mas eu leio a revista inteira, porque às vezes tem uma imagem que eu quero colocar, eu não vou ler um texto do Leandro e colocar uma imagem que não tem nada a ver com o que ele escreveu, ou alguma crônica da Raquel, e, tipo assim, eu não li e coloco uma imagem. Não faz sentido. Então, eu gosto de ler todos os textos, ver o que aquilo provoca em mim, e para colocar uma imagem alusiva. Então, eu faço questão de ler todo o conteúdo. E, assim, até essa parte é muito bacana, que a gente surpreende com muita coisa, viu? E é isso. Bacana. Chegou mais um convidado aí, ilustre convidado. Aqui é um timaço. Eu falo assim, José Maurício, boa noite. Boa noite, Marcelo. Satisfação tê-lo aqui. Este é o meu querido professor. Este é um dos maiores filósofos brasileiros da atualidade, José Maurício de Carvalho, da Universidade Federal de São João del Rei, agora da Unipitã. Escreve para a revista Conhece-te há mais de 18 anos.
foi o meu professor. Eu tenho um depoimento aqui para fazer dele, que é o seguinte: vou contar uma inconfidência. Na nossa turma, quando nós entramos no primeiro ano do curso de filosofia, surgiam algumas maledicências ou umas brincadeiras de mau gosto também, de gente aludindo às aulas do professor José Maurício, que seria muito difícil passar pelo quinto período, onde ele lecionava a história da filosofia moderna. E desde aquele período eu fiquei muito curioso para ter as aulas com esta figura assim um pouco controvertida, né? Mas que eu não conhecia. Só que aí ocorreu o seguinte: quando eu tive a aula com o professor José Maurício, eu percebi que o sarrafo era muito alto, o nível era muito acima. E aí, Weber, eu vou voltar para falar um pouco. Eu aprendi um pouco na minha vida uma frase do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que ele fala que a multidão é a mentira, e desde este período eu deixei de ser um homem de rebanho, e eu comecei a desconfiar daquelas vozes maledicentes que apontam o que é bom como sendo ruim, e vice-versa. Por quê? Muitos querem a facilidade, querem o professor relapso, querem o professor não comprometido, querem o professor que não cobra. Eu quero e quis e me tornei um escritor, um filósofo, tendo como guia o professor José Maurício. Por quê? Além da minha formação, ele foi o meu orientador de tese e eu abordei um filósofo chamado Fichte, que é um seguidor do Immanuel Kant, e eu tenho para dizer assim, para dar um testemunho: o professor José Maurício de Carvalho me tirou o couro para me fazer a tese, porque ele é excelente, ele é muito bom, é um norte, o exemplo. E falando um pouquinho, sem filosofês, quando eu falo da doutrina do Fichte, que ele fala do agir, que quando nós chegamos num patamar, nós automaticamente nós elencamos o outro patamar a seguir. Então é isso. Então o professor José Maurício, eu não tenho ele como um articulista, eu tenho ele como meu eterno professor, uma pessoa que é um farol na minha vida intelectual, uma pessoa com uma generosidade intelectual incrível. E Diogo, também o José Maurício, linkando vocês dois, eu fiquei muito feliz quando você pediu, né, a autorização, e claro que o Barrete e o Conhece-te são parceiros agora nisso, para a publicação do artigo dele sobre Galileu Galilei do Barrete. Foi totalmente escolha sua, né? Eu não opinei sobre isso, eu vi a semelhança. E contando um pouco dos bastidores, que o professor José Maurício de Carvalho tem vastíssimo trabalho em Portugal também. Então, tudo essa sinergia gostosa e tal. Então, eu me alonguei muito, peço desculpas aos demais, mas eu quero que o professor José Maurício conte um pouco, professor, dos bastidores da sua participação na revista Conhece-te, desde muito tempo, né? Alguns casos engraçados, enfim. Eu quero deixá-lo à vontade para nos iluminar com o farol da sua inteligência, assim como de todos os demais, lógico. Bem, boa noite, Marcelo. Boa noite aos colegas que estão aqui nessa live, né? Boa noite aos leitores da revista Conhece-te, com quem a gente já indiretamente lida, né? Porque na medida em que a gente vai se apresentando, vai escrevendo, e que os colegas vão lendo e vão conversando a respeito daquilo, não é? A gente vai se tornando conhecido, vai se tornando próximo, não é? Sem querer, ainda que de longe, às vezes sem esse conhecimento pessoal, mas a gente acaba se tornando próximo. Essa apresentação do Marcelo é um tanto quanto exagerada, não é? Porque, de fato, ele foi um aluno e eu ajudei o trabalho final de curso dele, que ele está comentando aí sobre Fichte, né? Eu diria que ele, assim, está sendo generoso com todas essas coisas, mas eu não deixo de ficar imensamente feliz por duas razões. Quer dizer, em primeiro lugar,
Nós valemos muito mais como professores pelo que a gente é capaz de impregnar no aluno do que propriamente por causa de um conteúdo que você é capaz de transmitir, não é? Quer dizer, aquilo que você consegue, de fato, passar para o aluno é mais significativo do que o conteúdo. Porque o conteúdo ele pode aprender depois, ele pode aperfeiçoar, aprimorar, ele vai trabalhar melhor. Mas ele pode, tendo essa referência de estudo, isso ajuda muito, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é justamente porque também ele, como era uma pessoa e sempre foi muito inteligente e irrequieto, né, também não era bem compreendido pelos colegas, não é? Porque, evidentemente, que qualquer pessoa que saia também do lugar comum vai sempre ser olhado com desconfiança por aquelas pessoas. Eu vou falar um pouco, Marcelo, sobre isso que você me perguntou, e depois vocês, os colegas que estão aqui também, ajudam, porque eu peço desculpas, eu cheguei já um pouco atrasado, porque eu estava atendendo, eu sou psicólogo e estou atendendo nessa pandemia e algumas pessoas que me pediram. Mas eu entendo que o processo e o trabalho da reflexão filosófica, ele é fundamental, sobretudo num tempo como esse que nós estamos vivendo. Fundamental porque, vamos dizer, poucas pessoas, de fato, se dedicam a uma coisa, a um trabalho de reflexão, e conseguem juntar eu diria, as informações disponíveis aí nesse espaço cultural que nós temos, conseguem ajuntar isso em alguma coisa coerente. E nesse ponto, o Marcelo tem feito um trabalho muito interessante, que é conseguir discutir e fazer uma revista de cultura num tempo como esse, não é? Que eu diria que é um tempo de massa, um tempo em que a profundidade foi banida e a superficialidade tomou conta do pedaço. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo que, se o Ortega dizia que o século passado era um século das massas bárbaras, né? Das massas incultas, então, se ele vivesse hoje, não sei o que ele iria dizer, né? Mas eu dizia que nós estávamos vivendo um século de massas incultas, né? E hoje nós estamos com uma situação, me parece, bastante pior, né? As redes sociais, que têm tanta coisa boa, né, contribuíram também para essa superficialidade, para essa, eu diria, essa situação que a gente vai vivendo, né? Então, trabalhar uma revista de cultura, para mim, com o Marcelo, é sempre uma responsabilidade enorme. Eu falo assim, eu tenho que dar um jeito de fazer com que a gente consiga transmitir para as pessoas alguma coisa que tenha um conteúdo com validade, mas que não seja de uma forma muito esquisita ou muito difícil, que fique inacessível, porque também as coisas precisam ser ditas de uma forma que possam ser compreendidas. Então, o meu processo de criação, Marcelo, sempre tem essa preocupação, quer dizer, de um lado, trazer conteúdos que sejam razoavelmente considerados, bem pensados, mas de forma bastante objetiva e compreensível, não é? Dentro daquela lição que o nosso mestre Ortega sempre insistia, não é? Que a clareza e a gentileza do filósofo, não é? Sim. Eu quero fazer agora uma outra rodada, um pouco mais curta agora no tempo, vou pedir brevidade a vocês, voltando ao Leandro, para contar mais precisamente, Leandro, um pouco da fala do Weber. Quero que você comente um pouco a fala do Weber sobre este processo de música, de cultura, desta banalização, que, de certo modo, o professor José Maurício também corroborou. Eu sei que você trabalha com música também. Exato. É uma coisa que, para te dizer a verdade, para mim seria o meu encanto em termos de arte é com música, e a poesia veio advinda disso, né? A poesia, ela veio advinda da música. E eu agora tenho feito algumas letras para algumas canções de alguns parceiros aí mesmo de BH e de São Paulo. Sou um admirador do Clube da Esquina. Gosto demais do Lô Borges, do Milton Nascimento,
dos poetas, do Márcio, do Ronaldo Bastos, que é niteroiense, aqui do Rio, do Murilo Antunes, enfim, esse pessoal. Embora eu comecei, como o Weber falou, eu comecei no rock, né? Mas depois a gente vai abrindo as nossas fronteiras. Mas, assim, eu queria dizer para vocês uma coisa que a mim me dói muito de ter que dizer isso, né? Uma vez eu estava com uma pessoa da minha idade, eu tenho 42 anos de idade, e eu estava, uma pessoa culta, não vou dizer nomes por razões óbvias, que disse para mim, em determinada oportunidade, assim, eu estava falando, não, porque você já ouviu aquela frase da música, aquele verso da música do Djavan, falando para uma terceira pessoa, e ele falou assim para mim, já o quê? Djavan. Ele, quem é esse? E eu fiquei assim, como é que uma pessoa pode viver no Brasil há 42 anos de idade e não conhecer o Djavan? Eu queria... O Weber falou que não queria ser o que ia xingar aqui, mas a vontade que dá é isso mesmo. Porque, assim, veja bem, tudo bem, não é o estilo de música que ele gosta, nós temos que respeitar isso. Eu acho que há uma coisa que, por exemplo, eu não suporto funk, eu não suporto pagode, eu não suporto músicas assim, eu não gosto, não estou menosprezando a música em si, mas não faz parte do meu gosto. Mas você que está inserido dentro de uma cultura, você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre essa cultura. Eu acho que isso é básico. E a música faz parte da cultura brasileira. Então, quando a pessoa ela chega ao ponto de dizer que não conhece um compositor como Djavan, como Milton Nascimento, como Caetano Veloso, ela não é uma questão de gosto, é uma questão de falta, de acefalia cultural. A pessoa não está inserida dentro de uma sociedade de maneira eficaz. E isso a gente vê em todos os campos. A música está... Eu estou aqui usando um exemplo da música, mas a gente vê em todos os campos. No campo literário, no campo poético, você consegue observar isso em várias esferas da sociedade. Então, isso me causa muita tristeza, porque a gente vive numa sociedade que se gaba muito de ter alcançado realizações na área da tecnologia, de ter avançado na medicina, de ter avançado em um espectro grande em termos tecnológicos, mas que culturalmente ficou tão para trás que a gente consegue entender o porquê que existem alguns problemas na nossa sociedade. A gente vive um mundo de excessos. Ou as pessoas elas são coração demais ou são razão demais. É difícil você ver uma pessoa que seja centrada e que consiga dialogar com diferentes coisas, com diferentes ideias e entender essas ideias e buscar informações sobre elas, né? Então, o que o Weber falou, até enquanto ele falava, me deu vontade de liberar aqui o meu mudo e falar um pouquinho na fala dele. E você me deu essa oportunidade, porque eu concordo com ele em gênero, número e grau. E, Weber, eu toco violão também. Não toco como você, com certeza, porque não sou um profissional, mas me enveredei por escrever. E estou gostando muito de escrever música. Né? É uma coisa que tem me realizado bastante. E vamos esperar, né? Vamos sim. Manda uma música para mim que eu escrevo a letra. Bacana. Eu quero agora fazer uma dobradinha da Raquel Naveira, de Campo Grande, com o Diogo, da cidade do Porto, e dizer também, Diogo, do amor, da paixão que a Raquel tem com Portugal, e ela vai nos explicar também este sobrenome, o que tem de português, e ela, certamente, na sua fala poética, na sua fala sensata, ela irá nos fazer viajar por terras lusitanas. E eu gostaria que você também, Diogo, dialogasse com ela, enfim, e também respondesse a eventuais dúvidas dela. Então, a dobradinha agora está com vocês dois, Diogo e Raquel. É verdade, eu ia colocar isso. Eu sou neta de portugueses, imigrantes portugueses que vieram para o sul de Mato Grosso no começo do século XX
e era uma coisa assim que muito me intrigava. Como é que portugueses lá de Figueira da Foz, da aldeia de Quiaios, que é próxima, Figueira da Foz e Coimbra, como que pararam aqui no sul de Mato Grosso, num local ermo na época, tão distante, atravessando o Rio Paraná, que não tinha ponte, era de balsa, era com navios. Como foi isso? E aí o meu avô explicava que mandavam, os primeiros portugueses que chegaram aqui, mandavam uma carta convite para o patrício, e ele vinha através dessa carta convite. Chegava no Porto de Santos, atravessava São Paulo todo o oeste paulista, até chegar a Campo Grande, que é muito distante, era muito distante. Então, a família do meu avô, Carvalho, chegou aqui, uma das primeiras na cidade, e desenvolveram um comércio de artigos religiosos, de quadros, era o mundo dos quadros. E essa criação portuguesa que eu tive é muito marcante em mim. Tive a oportunidade de ir 2 vezes a Portugal para conhecer essas raízes, e muitos poemas, muitos livros sobre esse tema. E, num determinado momento, eu resolvi reunir todos esses poemas neste livro chamado Poemas Portugueses, em que eu peguei esses poemas de temática lusitana e reuni aqui. Essa capa é o Real Gabinete Português, no Rio de Janeiro, lá no centro, que é um prédio belíssimo, é um lugar assim encantador, é sagrado, com aqueles vitrais náuticos, é muito inspirador. E eu vou aproveitar o tempinho para ler um poema. Vou ler para o Diogo, para todos, Figueira da Foz. Diz assim: eram de Figueira da Foz os meus avós. Figueira, árvore sagrada, leitosa, cujos frutos se abrem rostos, testículos do outono. Foz, encontro do rio e do mar, lá onde a areia é cor de prata e forma uma renda de espuma e nata pela costa atlântica. Deixaram a pesca, o sal, os navios, os molhos de trigo e atravessaram o oceano rumo à América. O vento moderado soprava, o relógio girava na torre, a claridade era forte na praia quando meus avós vieram de Figueira da Foz. Um albatroz acompanhou a viagem. Em nenhum momento se sentiram sós. Havia um chamado, uma missão, uma voz, e aportaram no cerrado. O tempo passou tão veloz desde que meus avós chegaram de Figueira da Foz. Por isso, há dentro de nós sementes de figo e gotas do mondego. Bom, e então, Diogo, depois eu vou mandar para você esse livro, para você conhecer esse meu sangue lusitano. Tem muito gostaria... Obrigada. E eu gostaria, assim, só de pontuar as falas, agradecer ao Weber o tratamento que ele dá aos nossos textos, particularmente os meus textos, sempre muito bem ilustrados, com algo que agrega ao texto. Queria falar para o professor José Maurício que eu tenho lido as entrevistas, muito interessante sobre fake news, o seu artigo. Eu me lembrei assim que as mentiras, as fofocas, a gente pode ver desde lá da Eneida de Virgílio, quando ele tem aquele caso com a amante Dido, e todo mundo fica sabendo, e Virgílio diz que
a fama, a fofoca, ele não diz fofoca, a fama, né? É como um travesseiro de plumas, que as penas vão para todos os lugares. Então, foi um artigo muito interessante. Dizer que admiro muito o Leandro, esse jogo que ele coloca entre fé, razão e, principalmente, sobretudo, o amor, dando sentido para todas as coisas. E, Marcelo, eu queria dizer para você continuar sempre com essas diretrizes da Conhece-te, e queria, já tinha falado, que você trabalhasse também, que eu, pelo menos, gosto muito, a parte de artes plásticas com literatura, as viagens trazendo o mundo das artes plásticas, dos quadros, da arte contemporânea. Isso eu estou dizendo um gosto meu, eu gosto desse assunto também muito, e fica lançado para você esse meu gosto particular pelas artes plásticas e pela arte contemporânea. Dizer, sim, que a pandemia tem sido um momento muito difícil de luto mesmo. Eu não me conformo de ver como as pessoas não têm essa empatia de ver que no momento, o momento não seria para estas coisas, estas vozes tão exaltadas, mas seria para o luto. Nós aqui perdemos um cunhado, sabemos o que é a dor de perder alguém da família, mas todos os dias eu tenho essa sensação de perda de inúmeros amigos. Vocês viram que esse ano nós perdemos Olga Savari, nós perdemos Marcos Vinícius Quiroga, Luiz Gondim na literatura. Então, assim, algo muito doloroso saber que não vamos mais encontrar essas pessoas e que as vidas delas foram ceifadas pela Covid. É muito triste, realmente. Mas, por outro lado, eu endosso as palavras do Weber, do Leandro, de que é um momento em que a arte está tendo um papel fundamental, porque o artista é o porta-voz, então estamos vendo na literatura a marca desse 2020, com essas reflexões sobre a pandemia, sobre o isolamento. Esses dias, passando aqui pela praça próxima à nossa casa, a estátua do Manuel de Barros está com uma máscara, né? É o símbolo, é a marca deste 2020, estarmos com esta máscara da peste, do contágio, da contaminação, onde o portador do vírus somos nós e o outro e nós. É muito cruel e é uma crueldade. Até o próprio Artaud, ele dizia, o Teatro da Peste, ele escreveu um ensaio sobre isso. Então, é um momento em que a crueldade vem à tona, mas também é um momento de catarse, que só a arte pode ser o veículo dessa catarse, desse momento de comunhão da humanidade. Então, é isso, queridos, que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Diogo? Pronto, em primeiro lugar, tenho de agradecer esta curiosidade e principalmente este poema que a Raquel nos trouxe, que é belíssimo, gostei muito, terei muito gosto e peço desde já, se calhar, vou lhe mandar a autorização para poder partilhar no Barreto brevemente. Que ótimo, obrigada. Em jeito não só de parceria, mas como também realmente sendo algo especial, pessoalmente declamado aqui em direto.
Depois, realmente, os colegas estavam a falar da questão da pandemia, que é impossível ignorar este tema, porque também cá em Portugal, tal como em todo o mundo, realmente estamos a ter uma grande perda a nível cultural, a meu ver, e se calhar certos déficits ficam mais expostos, tendo em conta estas situações. O Weber e o Leandro percebi que a certa altura discutiram um bocado a questão da música, por exemplo, e eu admito que gosto muito, por exemplo, de bandas e artistas um bocado mais, vamos chamar, antigos, portanto, mais clássicos, e realmente toda esta nova vaga musical, digamos assim, de consumo rápido, também acaba por espelhar a forma ou o que as pessoas realmente querem. E penso que, de certo modo, a pandemia veio trazer ao de cima essa tal superficialidade, não é? Esse lado muito pastilha elástica de consumir as coisas e consome-se tão rápido que depois, quando não se tem, uma pessoa parece que encontra um caminho sem saída, porque parece que não há mais nada novo ou algo que nos faça acrescentar algo. Estamos presos dentro das nossas casas e precisamos urgentemente de algo que nos faça acrescentar algo a nós próprios, à nossa alma, que nos faça sentir algo diferente. E, a meu ver, agentes como a revista Conhece-te e o Barrete, felizmente, contra tudo e contra todos por vezes, penso que conseguem dar uma resposta muito positiva a essas dificuldades, a esse déficit. E penso que este nosso papel é muito importante, principalmente nos tempos de hoje em dia, para conseguirmos oferecer às pessoas, digamos assim, novas soluções, novas formas de ver o mundo, um conhecimento mais alastrado, um ganho de novas sensibilidades e também para o acrescento do intelecto dessas mesmas pessoas, para que em comunidade possam alimentar as suas discussões de uma forma muito mais positiva e depois, se calhar quando tudo esperemos nós melhorar, saírem cá para fora, digamos assim, saindo da toca como alguém mais iluminado ou alguém mais, um melhor cidadão. Portanto, a individualidade melhorar o coletivo. E penso que esse voto era muito importante. Depois, quanto à questão da própria poesia, mais especificamente, realmente é algo que com o tempo também posso admitir que cresceu em mim, porque parece que há uma espécie de necessidade, por vezes, das pessoas darem aso a uma nova realidade vindo de cá de dentro dos nossos sentimentos, e essa nova abordagem do mundo que nós temos e partilhamos para com os outros, umas vezes sim, outras vezes não, mas falo da poesia partilhada, penso que só pode ser enriquecedor para desvendar, às vezes, uma nova pessoa que está do outro lado, porque acredito que a outra pessoa do outro lado, tendo em conta ou sugando a nossa sensibilidade, também vai abrir novas portas para com nós mesmos. Portanto, isto tudo é uma espécie de sinergia que se cria através destas palavras que nós deitamos cá para fora de nós mesmos. Assim, de repente, era esta a intervenção. Pois bem, eu quero corroborar e assim dar o meu depoimento sobre a Covid-19 e ao mesmo tempo que é interessante, eu sou muito sensível, apesar da armadura, né, que a gente coloca de duro e inacessível, vendo vocês, ouvindo vocês, eu estou emocionado, porque é algo assim que eu lido ao receber os textos, né? Então, aí vem tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou precisar de uma sessão de terapia com o professor José Maurício. Que aí vem a gente remete às lembranças de São João do Rei, a Portugal, ao início da trajetória minha com o Weber, com o Leandro também, com a Raquel e outros, né, os nossos assinantes, enfim. Mas eu quero dizer da Covid o seguinte, como que foi interessante um viajar para dentro. Então, quando o Diogo fala, né, que
nós estamos na toca e vamos sair disso, como nós viajamos para dentro. Eu lembro, a pandemia, ela me veio colher num momento muito introspectivo, em que eu já estava empreendendo essas viagens também internas e não apenas externas, como eu viajo bastante a trabalho e a passeio. E, por mais incrível que pareça, foi numa aula de ensino médio de uma excelente professora que eu tive, a Sônia, de Biologia, que ela nos ensinou sobre os reinos. Eu lembrei reino Monera, reino animal, reino vegetal, os fungos e as bactérias e os vírus. E eu tinha isso muito em claro, assim, porque é o seguinte, quando você tem esse entendimento básico, simples, e quando eu digo também, gente, ler não é porque eu sou formado em filosofia e sou apaixonado por literatura, porque eu sou um romancista, adoro romances, mas eu falo ler é para nós colhermos também informação. E quando você tem para colher informação no campo da ciência, você fica mais preparado. Então, você vai ter como premissa que o vírus não é chinês, que ele não é norte-americano, que ele não é peruano, que ele não é mineiro, que o vírus é vírus. O vírus sempre esteve aí, ele sempre vai estar aí. Então, nos dá um entendimento e também um pouco de humildade de como o ser humano está se colocando no mundo. Porque, Raquel, eu chorei outro dia e me emociono agora ao ver o Pantanal, a ver os bichinhos do Pantanal sendo chacinados, entendeu? Quer dizer, então, este pertencimento nosso global, sabe, é de ser habitante do planeta e de ser um entre os seres vivos, o que a gente puder contribuir com a nossa inteligência, com a nossa intelectualidade, para fazer um mundo melhor, mas sem proselitismo, sabe? De partido A, partido B, religião A, religião B. Gente, o vírus é isso, o vírus está aí. Eu li um livro, Evolução, do Richard Dawkins, foi um desafio para mim. Quase 800 páginas de termos técnicos, científicos, biológicos. Olha, eu não entendi 98% do livro, mas eu li como uma fuga, isso há uns 4 anos, 5 anos, e o que mais me depreendeu destes 2% que eu consegui aprender é o seguinte, que nós, seres humanos, com toda a nossa suposta importância, nós somos o mesmo que um vírus e nós somos o mesmo que um bichinho queimado no Pantanal sul-mato-grossense. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Para nós, quando falar ler, é para ter entendimento básico, sabe? É igual, por exemplo, né? Semana passada eu saí e um entendimento básico, gente, as pessoas não estão somando 2 mais 2 são 4, entendeu? A pessoa para comigo e ela, para falar comigo, ela tira a máscara. E eu brincando com ela, falou, se você não colocar máscara, eu não falo com você. A máscara é para nos proteger, nós conseguimos atender o telefone celular com máscara, não há problema nisso, sabe? Então, assim, esses entendimentos básicos. Então, para mim, me deu humildade, me deu compreensão, sabe? Um alargamento da minha visão de compreensão científica básica, que eu sou leigo, mas até por ser leigo, eu sou mais apaixonado para entender que nós estamos aqui para contribuirmos com a nossa arte. E, Raquel, quando você diz que estes escritores se foram, as suas obras permanecem. Porque aqui eu penso que todos nós temos uma obra. E nós iremos. Sabe, eu não vou entrar aqui em discussão religiosa, mas todos nós iremos. Mas pode ter certeza, a nossa obra, ela fica. Então, a revista Conhece-te é isto, este caldo todo. Eu peço desculpas pela minha emoção, porque vem uma espécie de tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma torrente, realmente. Eu estou muito feliz e, ao mesmo tempo, muito emocionado. E é isso, é o que eu queria corroborar. E agora, devido ao tempo... Linda sua emoção, querido. E devido ao tempo, né, para nós não estendermos muito, porque essa live está sendo um show realmente, 1h20, e um grande show, não pode passar de 1h30 para não cansar o público.
eu gostaria das considerações finais de todos, começando com o Leandro. Vamos lá, Leandro. Então, desde já, eu queria agradecer a oportunidade, Marcelo, por você, embora eu não queria fazer um pedido de desculpas antes do agradecimento, mas, assim, aqueles que tentaram acessar a live e não conseguiram, porque houve aí esse problema da transmissão, eu espero, sinceramente, que eu possa conseguir salvá-la no final e a gente poder publicá-la e divulgá-la, porque ela certamente contribuiu muito, foi muito boa para mim, e tenho certeza que quem acompanhou agora até o final vai também, se beneficiou muito de tudo que foi aqui considerado. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de poder ter participado, dizer que me sinto, assim, honrado de estar com pessoas do calibre de vocês, né? Pessoas que, de fato, são não só articulistas da revista Conhece, mas têm um trabalho literário, artístico extraordinário, agitadores culturais, como é o Marcelo e o Diogo, e eu queria dizer que, para mim, é uma satisfação estar entre vocês. Corroboro com as suas palavras finais também, Marcelo, e queria agradecer e dizer que da próxima vez, certamente, se tudo der certo, essa live a gente vai conseguir transmitir ela da maneira como nós gostaríamos, ao vivo mesmo, ao vivo, não apenas gravada, tá bom? Um abraço a vocês aí, foi muito bom conversar com vocês. Ok. Weber, suas considerações finais? Weber, nos ouve? Vamos lá, então. Acho que o Weber não está me ouvindo. Ele tem que soltar o... Não, é só tirar o mudo. Ele está no mudo, você colocou no mudo. Agora Weber, aí, agora vai. Estou de volta. Não, é porque estava falhando, eu estava desligando, não estava indo, não. Olha, é uma coisa incrível isso que a gente teve a oportunidade de vivenciar hoje, porque todo esse afastamento acabou aproximando pessoas de forma inusitada. Um exemplo, isso aconteceu aqui hoje. Mas foi, assim, uma coisa... para mim, foi uma grande reflexão, tudo isso que foi dito. Eu estou conhecendo hoje o professor, mesmo virtualmente, apenas conheci pelos textos, mas é legal ver a pessoa falando, a pessoa conversando com a gente, tem um outro significado, um outro peso nas informações. E, assim, essa questão da gente estar intocado, que foi citar, o Diogo falou, o Marcelo também falou, e essa viagem para dentro da gente, realmente foi muito intenso isso, pelo menos na minha vida, porque eu trabalhei 20 anos num lugar. O Marcelo sabe muito bem onde que é onde é impressa a revista Conhece-te. Quando foi no final do ano passado, eu falei assim, 2020 vai ser diferente na minha vida. Vou fazer duas coisas que eu estou com muita vontade de fazer há muito tempo, estudei muito, e eu acho que eu estou preparado para encarar as duas coisas, que são duas grandes paixões que eu tenho na vida, fotografia e música. Bom, então realmente o ano de 2020 foi incrível, porque eu saí do emprego de 20 anos, mudei de Conselheiro Lafayette para Belo Horizonte, estou aqui desde o final do ano passado, tudo me preparando para ter um 2020 diferente. 2020 foi muito mais diferente do que eu imaginava, e eu não estou falando só da questão da própria pandemia, não, porque a pandemia, de cara, ela anulou as duas missões que eu tinha para 2020, que era a música e a fotografia. Os eventos que eu tinha foram cancelados. As parcerias musicais que eu tinha feito em Belo Horizonte foram colocadas em stand-by por tempo indeterminado. Mas aí, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar, eu vou dizer que o mundo é ingrato? Aí eu fiz essa viagem para dentro de mim, uma vontade que eu tinha muito tempo de escrever uma história que eu já tenho ela na cabeça, mas eu não conseguia externar de forma alguma. Eu tentava escrever um pedaço, não saía. Está acontecendo agora, nesse momento de pandemia, com vários ingredientes da própria pandemia. E, assim, um momento desse, de você conhecer
pessoas num debate desse aqui. Foi um debate muito estimulante para todo mundo aqui, eu acredito. Então, assim, obrigado pelo convite, obrigado por todos que estiveram aí, que isso foi muito bacana. E é isso aí. Vamos continuar acreditando na cultura do Brasil. E de Portugal também, né, Diogo? Vamos lá, considerações finais. E de Portugal também. Desculpa, Diogo, é porque... Não, tudo bem. Agora também as considerações finais da Raquel Naveira. Vamos lá, Raquel. Bom, desse nosso encontro, que foi maravilhoso, estimulante, eu pensei algumas palavras que ficaram muito fortes para mim. Portugal, Pantanal, humildade, amor, arte e, como diria Drummond, gratidão, essa palavra tudo, e um salmo davídico que me veio à lembrança, que diz assim: dá-me, Senhor, inteligência e viverei. Com essas palavras eu encerro a minha participação e agradeço a todos. Até uma próxima oportunidade. Diogo, suas considerações finais? Bem, realmente só podemos tirar coisas positivas desta hora e meia. Foi muito bom, ou pelo menos para mim foi muito gratificante poder estar no mesmo espaço de conversa, mesmo que seja a estes milhares de quilómetros de distância entre Portugal e Brasil, um oceano a separar, mas realmente aqui estamos todos muito pertinhos e está com o tal mote da arte e da cultura que nos une. Foi muito interessante, adorei particularmente, portanto, não quero aqui referir suscetibilidades, mas gostei especialmente de algumas intervenções da Raquel, que acho que foi muito emocionante, especialmente para um português, ou para mim especialmente, mas realmente o resto dos colegas, penso que são todos, o Marcelo já colabora, o professor José Maurício também, que há bocado não cumprimentei, agradeço desde já também o seu texto sobre o Galileu, que realmente achei fascinante, li com todo o gosto, reli, editei e quis partilhar no Barreto, e realmente é algo excepcional, e espero que no futuro até possa partilhar mais coisas suas, teria todo o gosto, e vamos mantendo o contacto, obviamente. Ao Leandro e ao Weber conheci muito recentemente, também fiquei muito bem impressionado, e também, quem sabe, num futuro próximo, se não poderíamos também ver o Leandro e o Weber em certas publicações do Barreto, ou pelo menos da minha parte, fica já o convite, teria todo o gosto. São duas pessoas também que gostei muito de conhecer, e pronto, o Marcelo já sabe o que é que a casa gasta, não é? Agora, no âmbito geral, sim, realmente esta ponte que nós fazemos entre Portugal e o Brasil, partilhando aqui a nossa língua maravilhosa, que é o português, uma das línguas mais bonitas à face da Terra, realmente é muito bom. Foi uma boa surpresa, tenho de admitir que foi uma boa surpresa poder ouvir-vos as vossas intervenções, as vossas reflexões, e só espero que num breve futuro nos possamos encontrar todos de novo nesta sala de chat ou noutro sítio qualquer, mas que possamos conversar e trocar mais ideias. E volto a dizer, espero ver-vos brevemente no site O Barrete, porque, como o Marcelo disse, e muito bem, as pessoas partem, mas as obras ficam. E isso nós somos responsáveis por garantir que deixamos ficar cá as melhores obras e o melhor de nós em formato, em formato como quisermos, em formato artístico, como nós bem entendermos, mas sermos honestos, deixarmos cá um pedaço de nós e da nossa alma. Portanto, obrigado a todos. Boa noite. Com as palavras finais, o professor José Maurício de Carvalho, nosso decano. Ah, tá aí o Dante. Oi, Dante, boa noite. Oi, Dante, bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo à nossa live. Dá um oi, né? Não por acaso tem o nome de Dante, né? Fala oi. Fala assim, oi. Ih, tá com vergonha. Essa pandemia não fez bem para ele, não. Ele ficou com medo de gente. Oi. Olha lá, o amigo do papai. Fala oi. Deixa eu só pegar uma coisa pra mim mostrar.
Legal. Ok. Bem, eu queria me despedir, eu pedir novamente desculpas por ter entrado já com a live em andamento, não é? Cumprimentar o senhor Diogo, que vir falar agora ao final, né, que não tinha ainda ouvido. Eu sou membro do Instituto Luso Brasileiro de Filosofia e vou a Portugal praticamente ano sim, ano não, desde que estive aí em 93, fazendo um estudo na Universidade Nova de Lisboa. Então, é sempre um gosto enorme ouvir, né, o português e esse sotaque português que é um diferencial da forma como nós falamos, mas que ainda assim é uma maneira extremamente interessante e sempre me entusiasma muito, né, a nossa proximidade de alma, que muitas vezes a gente não se dá tanta conta. Eu quero, então, portanto, agradecer aos colegas, agradecer a oportunidade, Marcelo, de ter reencontrado pessoas que a gente vê apenas na revista, com os nomes, não é? Quer dizer, a gente vê os nomes e não tem o contato com essas pessoas, e dizer que, de certa forma, entendo todos nós e o trabalho de cada um, tanto na arte quanto às vezes na gráfica, no desenho, que não deixa de ser também uma arte, na escrita, né? Somos, de certa maneira, uma espécie de resistentes do humanismo, porque de tudo que nós, de certa forma, falamos, justamente a recuperação do humanismo passa pelo aprofundamento da vida cultural, né? Quer dizer, precisamos recuperar aquele sentido daquilo que é o bom, o belo, o justo, o correto, não é? O adequado, o verdadeiro. Portanto, são todos valores que são valores de humanidades e que, se a gente não cultivá-los, a gente não consegue levar adiante. Então, apesar de estarmos vivendo momentos duplamente difíceis, né, de uma sociedade de massas superficial, e, além do mais, uma sociedade que passa por uma pandemia, nós podemos e devemos, como uma espécie de guerreiros do humanismo, né, ter sempre a esperança. Né? Como eu sou decano, o Marcelo disse que eu sou o decano mais velho, a gente, como é mais velho, tem sempre que ter mais esperança de que a gente consiga renovar as coisas, de que a gente consiga fazer melhor, de que a gente consiga apontar para as pessoas um caminho mais interessante, de que nós podemos, apesar de todas as dificuldades, superar os problemas que estão aí, e acho que a grande tarefa da cultura é justamente de recuperar e de preservar os mais altos valores de humanidade. Então, é isso que eu, de certa maneira, gostaria de dizer ao despedir de vocês todos, né? E de ficar feliz, porque é muito interessante quando a gente encontra pessoas que queiram dedicar a sua vida a essa causa da cultura, a causa da beleza, a causa da verdade, a causa do conhecimento. Né? Então, fico extremamente feliz de rever a todos e de conhecer aqueles que eu não conhecia. Um grande abraço, Marcelo, um grande abraço a todos vocês. Boa noite, então. Boa noite. Só então, dando um recado final, eu vou dar os serviços da revista Conhece-te do Barrete. A revista Conhece-te hoje tem uma plataforma virtual também, onde os interessados irão poder solicitar as suas assinaturas do impresso físico, que aqui está com o Diogo, de Portugal, do Barrete. Então, vocês vão entrar em www.revistaconhecete.com.br e vocês, ao receberem a revista física na casa de vocês, vocês participarão de uma história que já conta 19 anos e meio, com 235 edições em 235 meses ininterruptos. Nem a pandemia conseguiu parar a revista Conhece-te, não vai conseguir. Outra coisa, como extensão da excelência da ponte que fizemos com Portugal, onde eu tenho um orgulho de ter vários dos meus artigos publicados lá, convido a todos a visitarem o Barrete através do site www.obarrete.com, onde o Diogo Vieira Passos
como editor, conduz com excelência este belíssimo trabalho a partir da cidade do Porto, em Portugal. Um abraço aos nossos leitores, aos nossos assinantes, aos nossos patrocinadores e até uma próxima. Muito obrigado a todos. Abraço a todos, boa noite. Obrigado, Até. gente. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite, então. Estou saindo agora. Tchau. Saindo. Obrigado a todos. Até a próxima.